pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo de geografia. E depois que vocês entenderam a formação do capitalismo, né, o processo de construção da industrialização, nós vamos agora falar da evolução do capitalismo. É hora de ostentar nessa aula, galera. Vamos lá. E ó, essa aula é bem grande, eu acho que vocês vão se cansar. Atenção. Beleza. O capitalismo, galera, ele tem 4 fases, entendeu? Ela tem 4 fases para a gente determinar a formação e evolução do capitalismo. Essas fases, elas se dão pelo capitalismo comercial, capitalismo industrial, o capitalismo financeiro e o que a gente chama hoje de globalização. Eu não vou falar muito da globalização porque vai ter uma aula específica para a nossa globalização. Mas vamos nos concentrar ao capitalismo comercial, ao capitalismo industrial, ao capitalismo financeiro e depois eu vou dar uma pincelada na globalização. Primeiramente com o capitalismo comercial. O capitalismo comercial ele vai surgir já com o final, né, do feudalismo. Né, o feudalismo ali já em pleno declínio, né, o fim dos reinados e surgimento dos imperialismos, que a gente pode dizer sim, o imperialismo português, o imperialismo espanhol, holandês, francês, inglês, era o fim, né, do absolutismo, né, o fim dos reis, fim do império da igreja. Surgia nesse período também o protestantismo, né, e nesse inteirinho as relações econômicas elas permaneciam, com a acumulação primitiva do capital, né, formulado pelos comerciantes lá do período do feudalismo, as crises, né, que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, as crises climáticas, as pandemias que aconteceram na Europa, fizeram com que os comerciantes, né, os artesãos ganhassem muito dinheiro com a expansão populacional e com a formação das cidades. E isso então vai gerar a acumulação do dinheiro, né? A acumulação do capital. E essa acumulação do capital vai ser, né, financiado a partir das companhias das Índias, né, na expansão marítima, já que você tinha ali uma saída, né, de rotas comerciais via terrestres com o Oriente Médio, e os europeus estavam muito afim, né, de fazer trocas comerciais, não somente por terra, mas também por mar. Então eles queriam muito, né, ter comércio com a África, ter comércio com o Sudeste Asiático, com a China e com a Índia principalmente. Então se investe, né, em esquadras marítimas, né? Então você tem a expansão marítima, a formação das esquadras marítimas, o sucesso, né, das grandes navegações, Fernão de Magalhães, o Vasco que nunca cai, que é o Vasco da Gama, né? Esse era bom, tá certo? Esse era sensacional. O Pedro Álvares Cabral, o Cristóvão Colombo, todos eles estavam ali trabalhando, né, para os grandes comerciantes, para as grandes corporações europeias. Qual era a missão desses grandes navegantes? Abrir novas frentes de comércio, abrir novas frentes para o capital, fazer com que houvesse o mercantilismo com outros lugares, né? Tá certo? E aí, no fim, né, eles acabaram descobrindo novos mundos, né? O exemplo aí a América e a Oceania. E aí, caramba, além de a gente ter trocas comerciais via navios com a África, com o Sudeste Asiático, com a China e com a Índia, você agora tem terras a ser exploradas. E aí a gente tem, né, a partilha da América, né, a partilha também da Oceania. E aí a gente vai ter o chamado colonialismo, né, que as colônias elas estão sob o domínio, né, dos impérios, né? Nós brasileiros estávamos sob o domínio do Império Português, o restante da América sob o domínio, né, do Império Espanhol, os Estados Unidos já estavam sob o domínio dos ingleses. Então você tem aí, né, a sujeição da colônia para com a metrópole, tá certo? A sujeição da colônia. Tudo que a colônia tinha de produção era remetido à metrópole. A metrópole então fazia a transformação e trazia de volta para a colônia num preço exorbitante. Assim também se acumulava a capital, tá certo? Então, do século de 14, né, aí vai para o século 15, 16, 17, 18, todo esse investimento, né, tudo aquilo que foi construído, tudo aquilo que foi acumulado
de 1500 até 1750, olha só que interessante, galera, né? 1750 aí. E principalmente, né, uma visão de mercado, que é isso que tem que ter no capitalismo, você tem que ter visão de mercado. O Reino Unido acaba se tornando pioneiro, né, na formação da Revolução Industrial no mundo. Essa Revolução Industrial ela é ocasionada pela Inglaterra, primeiramente, né, uma posição geográfica excelente, facilitação de saída, né, para com os mercados exteriores, né, a posição que a Inglaterra tinha, né, tinha a maior esquadra marítima da época e também, né, a grande acumulação de uma burguesia inglesa que tinha, né, interesses em multiplicar os seus ganhos com a troca, né, de, de produção. Eles começaram com artesanato, foram para a manufatura. Essa manufatura foi revertida numa pequena maquinofatura e agora, né, nós vamos para as grandes máquinas. Eis que em 1750 a Inglaterra se torna pioneira, né, na Revolução Industrial, aquilo que a gente chama de Primeira Revolução Industrial. Nessa Primeira Revolução Industrial você tem a fomentação, né, de uma esquadra naval. Para você dominar o mundo você tinha que ter, né, os melhores navios, e a Inglaterra ela se tornou potência, né, econômica e potência militar também por conta, né, da sua poderosíssima nau, com a sua poderosíssima esquadra naval, tá certo? A multiplicação, né, da indústria têxtil, se eu não me engano, já é de 1300 para 1700, pulou-se, né, a população da Europa de 800 para quase 200, 300 milhões de habitantes, então era necessário ter roupa para todo mundo, tá certo? As cidades elas se expandiram, houve um crescimento gigantesco das cidades. Ocorreu o êxodo rural na Inglaterra, tá certo? Ocorreu o êxodo rural, as pessoas estavam saindo do campo, até porque o campo estava sendo mecanizado, o campo estava sendo transformado. Para a gente falar, né, a mecanização ela acontece primeiramente na agricultura, depois é que ela vai para a cidade. Então as pessoas ou elas perdiam as suas terras ou eram tomadas à força também, acontecia muito isso. E então forçadas elas iam para as cidades trabalharem nas indústrias. Geralmente essas pessoas elas trabalhavam, né, nas minas de carvão, então você tinha uma produção carbonífera nesse processo aí. E como a Inglaterra ela se torna a maior potência econômica e militar nessa época, a gente vai chamar isso de imperialismo. E desse imperialismo você vai ter o primeiro surgimento de um modelo econômico a ser partilhado para o mundo, que era o liberalismo. Tá? Todo mundo então vai pegar, vai copiar, né? Vai fazer um copia e cola daquilo que a Inglaterra fez para os seus países. E aí você tem Estados Unidos, Alemanha, Japão, Canadá, Rússia também, pegando, né, carona no modelo econômico do Reino Unido. E aí a gente vai ter a segunda Revolução Industrial, que ela vai acontecer no final do século XVIII para início, não, do final do século XIX para início do século XX, que é, né, a formação aí de transformação da produção. A gente tem aqui, né, a transformação da produção carbonífera para a petrolífera. Aí a gente já vai ter, né, um melhoramento, né, dos produtos, né? A gente vai ter a revolução química, a gente vai ter a revolução elétrica, a revolução dos motores. E tudo isso, né, foi acompanhado, né, pelos pioneiros, como Estados Unidos e a Alemanha. Tá certo? Estados Unidos e a Alemanha estavam se tornando as maiores indústrias nesse período. Indico vocês assistirem, tem no YouTube, Os Gigantes da Indústria, e vai contar um pouco, né, sobre como ocorreu essa segunda revolução industrial nos Estados Unidos, na visão dos grandes pioneiros, né, como Carnegie, como Rockefeller, né, como... tem muitos lá, eu vou indicar depois para vocês assistirem, vocês vão gostar de todos eles, tá? Então, nessa segunda revolução industrial, a Inglaterra ela perde o protagonismo, os Estados Unidos se tornam uma grande potência e a Alemanha queria também ser a grande potência da Europa, né? Só que nesse processo de imperialismo, né, sacanearam a Alemanha, né? Fizeram ali a partilha da África, né? Todo mundo começou a ocupar a África, os países europeus, e aí todo mundo começou a dividir o pão para todo mundo e deixar a Alemanha de lado. E isso enfureceu a Alemanha. O que acontece? A Alemanha então vai para uma guerra, né,
em busca, né, de tomar todos esses itens, né, que não foram repartidos de forma correta, né? E aí então nós temos a Primeira Guerra Mundial, que é uma revolução também para a indústria, tá certo? Nesse inteirinho tem a Revolução Russa, o surgimento de um novo modelo econômico agora por vias, né, da Rússia, que sai o imperialismo, sai o capitalismo, vem então o comunismo, né, o socialismo russo, que era, né, uma tentativa de fazer com que a exploração econômica que estava sendo feita desigualmente na Inglaterra, nos Estados Unidos, nesses países pioneiros, né, da Revolução Industrial, fosse de forma, né, dividida igualmente entre a população. Por quê? A Revolução Industrial, o crescimento desses países que eram subdesenvolvidos e se tornaram desenvolvidos foi à custa, né, de muita exploração, galera. Não podemos negar isso. Muitas pessoas morreram. Era-se utilizado mão de obra de mulheres, de crianças, para enriquecer poucos, né? E esses poucos estavam sob o domínio de muito dinheiro, de muita grana. E a Rússia, né, estava se encaminhando para essa segunda revolução industrial, mas a Rússia ainda era uma Rússia feudalista. Então, enquanto os países como a Alemanha, como a Inglaterra, elas saíram do feudalismo no final de 1400 e se desenvolveram de forma muito rápida até 1900, a Rússia ainda estava vivendo os anos de 1400 sob o período, né, do governo de Romanov. Então, um grupo, né, de revolucionários tomaram o poder, mataram, né, mataram o rei, mataram, né, toda a família do rei para não ter nenhum tipo de descendência. E então está instaurado, né, a Revolução Russa com um modelo, né, um novo modelo econômico, que é o modelo socialista, onde todos os meios de produção não eram mais dominados pelas empresas, como era com a Inglaterra, com os outros países, mas sim todas elas detentoras do Estado. Quem faria o desenvolvimento de uma nação? Seria o Estado na visão dos russos com a Revolução Industrial. Porque até então, a Revolução Industrial que foi produzida pelos ingleses foi fomentado, né, pelos burgueses. O Estado não trabalhou nessa questão. O Estado só foi dando guariba, né, ou seja, foi dando guarida para que os industriais se tornassem, né, mais poderosos do que o próprio Estado. Era isso que a Rússia não queria. A Rússia não queria que os grandes empresários tomassem, né, o poder do Estado. A Revolução Russa, galera, até que foi excepcional. Tá? Ela não se tornou a maior potência econômica no mundo em vão. Tá? A Revolução Russa ela se tornou muito mais poderosa do que os Estados Unidos na época. Vale salientar, né, que passando da primeira Revolução Industrial com a Revolução Russa de 1914 a 1945, nós temos aqui o imperialismo, a formação, né, de monopólios e oligopólios. Os soviéticos, né, estavam metendo medo no mundo inteiro porque empresas, né, estatais elas poderiam competir com empresas privadas. Então, o que as empresas privadas vão fazer? Vamos se fomentar em monopólios, oligopólios, trustes e cartéis para a gente sobreviver ao ímpeto, né, russo, né, o ímpeto soviético, que eram as grandes empresas estatais soviéticas. O liberalismo continua, é formada a União Soviética. Em 1929, a Revolução Soviética morre de rir porque os Estados Unidos entram em crise, né, justamente porque o liberalismo falhou, né, o liberalismo falhou. O Estado viu que a economia fomentada somente por empresas não faria que ocorresse o desenvolvimento entre as pessoas. Houve uma superprodução, né, principalmente pelas indústrias americanas, e essa superprodução bateu de frente com pessoas que estavam sem dinheiro. O que fazer então com grande mercadoria? Joga tudo fora, entra na crise, todo mundo agora vai morrer de fome, como aconteceu e muito, né, em Nova York, com as filas imensas para pegar pão, galera, tá certo? Isso vai fomentar então, né, na Segunda Guerra Mundial, porque uma crise dessas, né, vai fomentar em extremismos, e a gente vai ter extremismo de tudo que é jeito. O extremismo da Itália, né, com Mussolini,
que a gente chama de fascismo, o extremismo de Adolf Hitler, né, com o nazismo, o extremismo, né, inglês também, tá? O inglês também estava nesse meio, o extremismo soviético, e aí a gente tudo, né, vai entrar na caldeirada aí, que é a Segunda Guerra Mundial, principalmente, né, porque a Alemanha se industrializou muito rápido, né? Ela veio com a Alemanha veio com um discurso, né, de revanchismo contra o mundo, porque ela perdeu e perdeu feio, e se tornou um país miserável, né, com a Primeira Guerra Mundial. E aí a gente tem a Segunda Guerra Mundial com a fomentação, né, da indústria novamente. O liberalismo ele perde força. E aí vem um homem chamado Keynes, né, que vai falar o seguinte para os Estados Unidos: olha, é o seguinte, se o Estado não regulamentar as transações econômicas, a formação das empresas, vai quebrar de novo. Então é fomentado o chamado keynesianismo, quando o Estado ele vai intervir na economia. Você vê, os Estados Unidos é hoje a maior potência do mundo, porque Keynes, lá atrás, pensou essa ideia. Tá certo? E aí a gente vai ter o processo, né, de fim da Segunda Guerra Mundial, vai ter a descolonização, né? Todos os países que estavam, né, sob domínio de ingleses, europeus, americanos se tornam independentes. Isso é um fator preponderante, né, para a expansão do capitalismo, porque uma colônia ela não vai conseguir, né, comprar os produtos da metrópole. Então é melhor fazer o quê? Que a colônia ela se torne independente, ela faça a sua economia e depois a economia dela é tão fraca que ela continua sendo dependente da metrópole. Existem muitas nações africanas que são dependentes dos Estados Unidos até hoje. Você tem então a fundamentação da Guerra Fria, né, entre o grande império americano capitalista e o grande império soviético socialista. E nós vamos ter algo que está no meio aí que eu ainda não falei. Sai o capitalismo comercial, sai o capitalismo industrial e entra o capitalismo financeiro. Os primeiros bancos, galera, a dominarem, né, a economia e conseguirem, né, elegerem presidentes, ocorreu no início do século XX, especificamente ali entre os anos de 1910, né, até 1920, mas vamos colocar aí de 1900 a 1910, quando, né, um homem chamado J.P. Morgan se torna muito rico, ele é um banqueiro nos Estados Unidos e ele começa a financiar candidatos à presidência nos Estados Unidos. Eis então que a gente está, né, sobre a égide, desde 1910 até os anos de hoje, né, sobre o domínio dos bancos. Né? Então a gente está falando isso de capitalismo financeiro. É o capital sobre o capital. O que os bancos fazem hoje? Eles emprestam dinheiro para a gente, nesse empréstimo vem juros embutidos que a gente paga mensalmente. Isso é o que a gente tem, né, pobres mortais, com os bancos. Imagina as grandes nações quando vão pegar emprestado de grandes instituições financeiras como o Banco Mundial, como o Fundo Monetário Internacional, e eles emprestam esse dinheiro, mas com juros, né, abusivos. E você vê muitos países hoje que são escravos, né, do capitalismo financeiro porque estão sob o domínio de grandes empresas financeiras, né, financiadoras. Banco Mundial, Bird, FMI, países que têm dívidas externas com os países de primeiro mundo. Tá? Isso foi feito e foi produzido, né, por esses países que saíram, né, campeões, vencedores na Revolução Industrial, como Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Japão, mas principalmente os Estados Unidos, galera, né? Quando a gente vai ver, né, que países periféricos, o exemplo é o Brasil, né, que pegou dinheiro emprestado dos Estados Unidos e hoje a gente está numa dívida externa que não acaba nunca, tá? Isso é chamado de financeirização do espaço, né? A gente está todo mundo, né, numa questão da financeirização. Qualquer coisa que a gente vai fazer hoje, qualquer coisa que a gente vai sair de casa para a esquina tem que gastar dinheiro, tá certo? E esse é o período financeiro que a gente tem. A gente está sobre o domínio do dinheiro, sobre o domínio do capital, todos nós, tá certo? Isso é o capitalismo financeiro, isso é o domínio dos bancos e das instituições financeiras, como Bolsa de Valores e outras empresas que mexem, né, com essa questão de financeirização, estão sobre o domínio de hoje. Resta saber até quando isso vai sobreviver.
porque atualmente estamos sob uma pandemia e todo o discurso que a gente vai ter, né, já ali no início de 1970 para até os dias de hoje, que é o chamado neoliberalismo, né, sai a intervenção estatal e volta novamente o domínio das empresas sobre o capital, sobre o espaço, sobre a visão de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, tá? A gente vai ter então o que a gente chama de globalização. A globalização ela é, né, uma modificação da indústria. A gente agora vai para a terceira revolução industrial, que é, né, a revolução tecnológica, tá? Potencializado pelos Estados Unidos, pelo Japão, pela Europa, que a gente chama de período técnico-científico. O celular que a gente tem, esse vídeo que você está assistindo, as coisas que estão eletronicamente dentro da sua casa, eles são frutos dessa terceira revolução industrial, tá? Que são componentes que são extraídos dos países periféricos, como o Brasil, são transformados lá fora, voltam para cá para as indústrias produzirem, e a gente então consome, né, produtos que são tipicamente nacionais, mas que são produzidos internacionalmente. Então a gente tem o desenvolvimento nuclear, a informática e a robótica. Claramente, né, que essa economia, né, em que o Estado domina tudo não resiste na União Soviética. E então a União Soviética ela colapsa, tá certo? E quando ocorre o colapso da União Soviética, a gente descobre que tem empresas, né, gigantescas russas também por trás. Por isso que você vê que a Rússia, né, mesmo com o colapso da União Soviética, ela continua poderosíssima, tá? E sentando na mesa dos poderosos, né? Porque ele tem esse poder de barganha, principalmente também por ter as bombas nucleares, né? As bombas mais poderosas do mundo são bombas russas, tá certo? E então, galera, eu encerro, né, mostrando para vocês como se joga dinheiro no alto, né, quando a gente está falando de capitalismo, né, como a gente ostenta. Essa ostentação ela vem de 500 anos atrás e continuamos, né, vendo a ostentação de grandes empresas, de países ricos sobre os países subdesenvolvidos, né, como o nosso Brasil, como a América Latina, a África e outros países que estão sob o domínio, né, das grandes metrópoles e também das grandes empresas. Agradeço imensamente por você ter chegado até o final. Muito obrigado e até a próxima.